Olá, aqui quem fala é o Davi, gravando para o canal MakeFoot PR. Nós vamos ver agora um pequeno tutorial de criação de áudios para o seu MakeFoot. Vai ser mostrado como criar um áudio em formato adequado para inserir no jogo e no final vão ser feitas algumas observações para a criação do seu patch de áudio. Em primeiro lugar, nós temos que escolher um programa para a edição. Eu vou utilizar o programa Ocean Audio, é um programa gratuito, está disponível para vários sistemas operacionais, no caso eu estou usando aqui o Windows 11, mas você também tem outras opções gratuitas, tem o Audacity, eu utilizei por muito tempo o Audacity, ainda utilizo, eu só busquei aqui o Ocean Audio porque nessa minha instalação do Windows, particularmente, eu tive um problema com o Audacity, né, na hora de trabalhar com arquivos MP3, mas você consegue baixar aqui o Audacity. Eu recomendo que baixe aqui um desses instaladores de baixo, né, dessa parte inferior aqui da tela. E depois, para usar o Audacity, você precisa usar um plugin que é o FFmpeg, né? Esse plugin, infelizmente, não funcionou no meu computador e por este motivo eu precisei recorrer a um programa alternativo, que foi o Ocean Audio, que funcionou muito bem, atendeu a necessidade e dessa maneira eu vou acabar mostrando aqui pelo Ocean Audio, né, que foi justamente o programa que funcionou. Bom, o próximo passo que nós temos que observar é a obtenção do áudio MP3 a partir de um vídeo do YouTube. Por que eu estou sugerindo esse caminho? Porque foi o caminho que eu já utilizei para os testes. No YouTube você vai encontrar muitos áudios disponíveis para baixar, você vai encontrar muitos vídeos, né, de narrações, narrações marcantes, falas marcantes, e, um bom repositório, né, de áudios. Só que você não pode baixar o vídeo completo, você precisa baixar apenas o áudio. Nesse sentido, eu vou recomendar para baixar o áudio um robô do Telegram chamado YouTube Downloader. O arroba desse robô, esse aqui, ó, arroba YouTube do bot. E é porque ele permite já a opção de baixar apenas o MP3, por isso que eu estou indicando esse daqui. Funciona na maioria dos vídeos. Em um vídeo ou outro, né, vai funcionar para 90% dos vídeos. Em alguns vídeos ele não vai conseguir fazer o download, ele vai dar um erro e você não vai conseguir fazer esse download. Então você, nesses casos, vai precisar recorrer a uma alternativa. E aí você vai ter várias opções, programas, sites, né? Um site que eu utilizo nesses casos é o SaveFrom, savefrom.net, tem várias propagandas. Quando você vai baixar, né, pode demorar um pouquinho, por isso que eu não utilizo como primeira opção, mas funciona também. E no SaveFrom ele vai te dar a opção de baixar o áudio e vai te dar a opção de baixar o vídeo, e aí nesse caso você teria que extrair o áudio por um outro procedimento depois, que é possível também, mas não é o objetivo desse vídeo mostrar como fazer isso. Então nós vamos fazer aqui o download utilizando o robô do Telegram. Lembrando que eu ainda não fiz o teste do download do vídeo justamente para a gravação desse tutorial. Então, caso não funcione, eu vou fazer aqui o download pelo site. Vou abrir aqui o Ocean Audio e agora eu vou abrir aqui o Telegram. Eu já deixei aqui o Telegram na tela do robô para fazer o download. Eu já copiei o link do vídeo, tá? Lembrando isso. Opa, agora sim. Eu e o Thiago estamos trabalhando no patch de áudio do Rogério Vaughan. Então eu vou pegar só um dos áudios do Rogério Vaughan para mostrar como é feita a edição. Aí no final eu vou fazer um comentário específico para o MakeFoot, né? Como é que vão ficar os áudios e tudo mais. Mas preste atenção ao longo do vídeo, porque tem alguns comentários que eu vou fazer. Bom, aqui esse bot ele é gratuito, mas ele tem algumas exigências. Ó. Nesse caso, para eu baixar, eu vou precisar só entrar em 2 canais. Eu vou fazer isso aqui agora.
Então vou entrar no canal que ele está pedindo, é um canal aqui aleatório. Você pode entrar, mas depois você pode sair também se quiser, tá? São algumas propagandas. Para ver se deu certo. Deu certo, sim. Agora eu vou colar o áudio novamente. Colar o link do vídeo, melhor dizendo. Bora ver se agora ele vai baixar. Agora sim, apareceu aqui a indicação, né, a reação. E aqui, ó, tá pronto para fazer o download. Ele oferece várias opções. Como a gente vai trabalhar com áudio, eu vou pedir aqui o MP3. Então, clico em MP3. Ele vai baixar o arquivo MP3. Tem aqui a barra de progresso. Vamos aguardar um pouco. Nós vamos fazer um vídeo do áudio de gol. Tá? Então, quando ocorrer o gol, lá no Makefoot, o evento gol, vai ser a narração, vai ocorrer a narração. Atualmente, a duração, né, adequada para o grito de gol tem que ser uma duração curtinha. Algo ali em torno de 2 segundos. Esse tipo de narração que a gente vai encontrar na internet normalmente é mais prolongada. Então a gente vai precisar fazer um corte justamente para pegar uma narração que caiba ali dentro de um intervalo de 2 segundos, até 2 segundos. Tá? Esse é um número aproximado, não quer dizer que seja exatamente os 2 segundos. Bom, como vocês estão vendo, o download ele entrou aqui numa fila. Como é um programa gratuito, né, ele acaba entrando numa fila. Se você acessar num horário alternativo, tarde da noite, no caso eu estou gravando à tarde esse vídeo, não é um horário muito bom para baixar aqui o arquivo pelo robô. Mas se você baixar num outro horário, você vai encontrar mais facilidade, né? Vai ser mais rápido. Então eu vou pausar aqui rapidinho a gravação e vou retornar quando eu conseguir baixar. Talvez eu não fique esperando, eu acredito que eu vá fazer esse processo lá pelo site. Ok, depois de algum tempo, os serviços aqui muito requisitados, né, tanto do Telegram, no caso o robô do Telegram, quanto do site, passados aqui uns 5 minutos, mais ou menos, 6 minutos, é bastante tempo até para esse tipo de tarefa, eu consegui fazer o download do áudio. Então salvei aqui pelo savefrom.net, demorou um pouquinho para carregar, tá? Demorou uns 3, 4 minutos só para ele ler o vídeo e depois mais uns 5 minutos para fazer o download. Tá? Baixou bem lento, enfim, abaixo do que normalmente acontece. Eu baixei o arquivo no formato .m4a. Eu já fiz o teste, o arquivo funcionou. Então eu vou abrir agora esse arquivo lá no Ocean Audio. Então vou fazer essa importação agora. Deixa eu voltar aqui na pasta só para ficar mais fácil. Vou arrastar aqui simplesmente. Então essa primeira etapa já foi cumprida. O programa está analisando. Pronto, ele já conseguiu fazer a importação. Ele vai dar uma mensagenzinha de erro aqui. Eu vou fechar. E agora nós temos o áudio. Eu vou colocar o trecho que a gente vai cortar. Eu já ouvi, né, assisti o vídeo antes, já vi direitinho aqui o trecho que a gente vai fazer. E só antes de eu apertar o play, para você ouvir, o comentário, né, que eu tinha feito um pouco antes do corte no vídeo, é o seguinte: as narrações de gol do Rogério Vaughan são narrações bem demoradas, mas atualmente no Makefoot a gente precisa limitar essas narrações, né, esses áudios, a cerca de 2 segundos, para que não fique muito atropelado ali as narrações quando a gente estiver jogando na velocidade muito rápido e até na mais rápida, né, que é a Usain Bolt, que é a opção de velocidade mais rápida do jogo. Então a gente precisa fazer essa edição para o áudio, o grito de gol caber em até 2 segundos. É um número aproximado, sempre lembrando. Eu vou deixar tocando aqui, só para você ver o trecho completo e aí a gente vai continuar o nosso roteiro que está na tela. Vem embora mais uma vez o Lucas Vasquez caindo agora pelo lado esquerdo. Vasquez! Pegou, largou! Bellingham! 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 É ele! Gol!
Bom, então essa é a narração completa. A gente não vai poder utilizar isso tudo. Como vocês viram ou ouviram, ela é bem demorada. Então a gente vai pegar só o trechinho depois do Belly Gol, né? Que aí fica o gol curtinho com a voz dele. Eu vou voltar aqui na posição para poder demonstrar isso. É só depois do Belly Gol. Observe aqui, ó. Mais ou menos em 3 minutos e alguma coisa. 3 minutos e 9. Vasquez pegou, largou, Belly Gol! Então a gente vai pegar esse trecho aqui, do Belly Gol. Vou avançar mais um pouquinho só para ver exatamente onde acaba. Belly Gol! Bellingham! Então aqui nessa posição eu vou dar um zoom no trecho, tá? Agora a gente já está no passo 3, tá? Primeiro passo, copiar o trecho para um novo arquivo. Então vou dar um zoom, né? Você vê aqui que tem uns picos de áudio, ó. Onde eu cliquei continua marcado aqui na tela. Então eu vou selecionar e vou copiar até aqui mais ou menos. Você vai vendo aqui, ó, a amplitude do áudio. Aí você sabe que ele está falando justamente nesses pontos que tem essas elevações aqui no gráfico. Eu vou copiar esse trecho, vou criar aqui um novo arquivo, ó, um novo da área de transferência, que eu copiei. Agora, nesse novo arquivo, a gente vai trabalhar nele, porque ele só tem o que interessa para a gente. Vou dar um play. Vasquez pegou, largou, Belly Gol! Belly Gol! Belly Gol! Gol! Belly Gol! Bellingham! Então, perceba que o gol está aqui nesse grito, ó. Primeiro gol, né, do primeiro Belly Gol, e o segundo está aqui, ó, Belly Gol. Eu vou clicar para você ouvir novamente. Gol! Belly Gol! Belly... Então você tem duas opções. Ou eu posso fazer aqui para esse trecho, ou eu faço para esse outro trecho. Fica a nosso critério. Eu vou pegar desse primeiro aqui, só para fazer o tutorial. Tá? Mas depois, quando eu estiver fazendo com o Thiago, a gente vai avaliar melhor, né, para a versão final do patch. Então vamos lá. Copiamos o trecho para um novo arquivo. Agora nós precisamos cortar. A gente já viu que é aqui, ó, nesse trechinho aqui. Eu posso até selecionar só ele para dar o play. Gol! Então você viu aí que é exatamente esse trecho. Gol! Tá? Então esse é o trecho que a gente vai trabalhar. Gol! Ele tem menos de um segundo. Bora ver como é que está o outro. Como é que fica? Você viu ali que é 0.7. Gol! Então aqui, ó, 0.7. Então nós vamos cortar agora só esse trecho. Nos interessa o antes e o depois. Aí você pode cortar de várias maneiras, né? Vou pegar aqui o aparar. Ó, então ele ficou só o trecho que nos interessa. Gol! Tá? Ficou só o trecho que nos interessa. Eu vou pegar um pouquinho antes, vou dar um Ctrl Z. E eu vou esticar aqui para pegar um pouquinho antes, porque a gente vai fazer um fade in e um fade out, que é a última etapa. Então é interessante ter esse comprimento adicional. Bora ver aqui. Belly Gol! Então você tem aí, ó, um comprimento adicional. Belly Gol! Bom, fizemos o corte. Agora nós vamos ajustar a velocidade. Eu acho que esse áudio deveria ser um pouquinho mais lento. Para esse exemplo, eu vou manter essa velocidade, tá? Não vou mudar. Mas, só para ilustrar como é que a gente poderia mudar, ó, a duração está 1.4 segundos. Como é que a gente mudaria isso? Você pode... Estava selecionado, tá? Vou dar um Ctrl A. Se você quiser, você pode mudar a velocidade de trechos específicos do áudio. Ou mudar de todo ele. Eu vou selecionar todo ele, dou um Ctrl A. E eu vou pedir para mudar aqui o tempo, ó. Então, vamos mudar aqui o tempo, a duração. Então, vamos supor que eu quero que ele dure... eu quero mais lento, né? Então, eu quero que ele dure 25% a mais de tempo. Então, aumenta aqui para 125. Vou clicar em aplicar. E a duração que está 1.4 vai aumentar em 25%. Deve ficar em 1.7 alguma coisa, né? 1.76. Então, bora ver como ficou o resultado. Vou voltar aqui para o começo, play.
Então vê que ficou muito lento, né? Aí a questão de um ajuste fino, eu não vou trabalhar, lembrando, eu falei logo no início, né, desse procedimento, que eu não vou alterar a velocidade, só estou fazendo para mostrar como funciona, tá? Então voltei para o que estava antes. Então você ajusta a velocidade se precisar, depois você ajusta o volume se precisar. Esse passo de ajustar o volume é interessante quando você já finaliza todos os áudios do patch. Porque você vê aqui, ó, no tamanho que está indicando aqui, a escala aqui do lado, 0,75 decibéis, tá? Que é a amplitude, né, que vai ser o volume do seu áudio, digamos assim, em uma linguagem simplificada, lembrando que eu sou leigo na área, tá? Eu sou só um usuário entusiasta, digamos assim. Então, se você aí é expert na área ou tem um conhecimento técnico melhor, pode deixar aí no comentário se o termo é esse mesmo. Mas a gente tem aqui a amplitude, tá 0,75. No final, eu recomendo que você ajuste o volume de todos os áudios para deixar nivelado, deixar todos mais ou menos ali no mesmo tamanho. Aí você escolhe, vê qual é o melhor, se é 0,75, 0,5. Aí a tentativa e erro, tá? Você vai fazendo. Para você usar essa ferramenta, você pode selecionar tudo, Ctrl A, efeitos, amplitude, e aí você tem aqui, deixa eu só, aqui é o ganho, tá? Você vem aqui no ganho, se a gente quisesse reduzir, observa que está 0,75, eu vou clicar em ganho, tem as duas opções, ó, o padrão é decibéis, eu gosto de trabalhar aqui com percentual, então deixa percentual e você diz, ó, eu quero só 60% do volume ou 70% do volume original, põe aqui 70%, aplica, aí você vê que reduziu, ó, o volume. Vou dar um play só para você ver. Eu acho que ficou até melhor do que estava antes, tá? Vou reduzir para 60%, eu vou reduzir ainda mais, tá? Talvez seja necessário para esse áudio, que ele é muito estridente. Vou colocar aqui, é tentativa e erro, tá, gente? Aqui não tem segredo. Pode clicar no play para ouvir antes, ó. Acho que tá bom esse volume. Vou deixar 50%, tá? Só para fazer esse exemplo, na versão final do patch, a gente vai verificar qual que é a melhor amplitude, qual que é o melhor volume aqui nesse caso. Bom, feito o volume, o ajuste final agora é o fade in e o fade out. O que é o fade? O fade é uma transição suave, é para não ficar uma transição brusca. Vou colocar para tocar mais uma vez para você ver que está uma transição brusca no início e no fim. Ao play como está atualmente, normal. Então você vê que tem uma demora, né, em relação... Aliás, tem um corte, né? Agora a gente vai suavizar o início e suavizar o fim. Isso é um detalhe, mas que vai dar um toque bem interessante para o seu áudio. Primeiro eu vou cortar, antes de aplicar o fade, eu vou cortar o início e vou cortar aqui o final. É sempre bom deixar uma folga, tá? Aqui no programa tem uma opção de você colocar um silêncio. Eu não usei, não precisei usar no Ocean Audio, nos testes que eu fiz, mas no Audacity tem uma opção de silêncio que você pode utilizar. Que ele acrescenta um trecho adicional sem som nenhum. Mas vamos ver como ficou por enquanto. Ok, então já está ali cortado o áudio, né? Eu já tirei o trecho anterior. Só que é bom deixar uma transição. Eu recomendo que você faça essa transição. Vou selecionar o trecho inicial, aí a tentativa e erro também, tá, gente? Então, efeitos, amplitude. Esse é o de entrada, então é o fade in. É o de entrada. Então você vê que ele deu uma reduzida, mudou o formato. Então bora ver como ficou. Quase não dá para perceber a diferença, mas é uma coisa bem sutil, tá? E é uma questão de você fazendo o teste, você vai perceber a diferença. Posso até voltar depois no arquivo anterior só para mostrar melhor essa parte. E no final eu vou aplicar aqui, ó, o efeito fade out, que é o de saída. Ele vai diminuir, você vê que já mudou o gráfico. Vou voltar aqui para o começo. Não sei se você percebeu, mas antes terminava de maneira abrupta. Agora ele vai terminando de maneira suave. Esse é o fade out, né? O fade é essa transição. No final a gente chama fade out.
Eu vou dar um Ctrl Z só para você notar a diferença. Ó, sem o fade. Corte, né? Um corte seco. E agora com o fade, que é como nós vamos manter. Então, ficou com o fade. A duração desse áudio, deixa eu ver quanto tá. Tá 0.9. Tá uma duração ok. Bom, tá finalizado aqui a edição do áudio de Go. Então, para fechar aqui agora, a gente vai salvar o arquivo e a gente tem que salvar no formato certo, que é o formato WAV, né? O formato que o jogo aceita. E observe o nome dos arquivos, tá? Então, para isso, para essa questão do nome dos arquivos, eu vou abrir aqui a pasta do jogo. Já vale até para a observação do passo número 5, que eu vou falar daqui a pouco. Perceba que só tem os patches que eu salvei, né, que eu baixei lá do site, que estavam disponíveis lá no site do Makefoot. Então, como é que a gente faz? A gente pode copiar, vou pegar aqui da pasta original do jogo, Makefoot, tá? Ctrl C, Ctrl V. Eu vou criar um novo patch de áudio. Lembrando que aqui eu só estou fazendo o tutorial para um áudio, porque, como você percebe, já está bastante longo. Tá? Então eu vou fazer aqui, ó, vamos chamar isso aqui de... Bom, agora para escrever o nome do Vogan vai ser complicado, tá? Eu vou colocar aqui Rogério. Que se eu for escrever o nome do Vogan, certamente eu vou errar. Mas vou deixar Rogério. Então, Rogério. Muito bem, então os arquivos de áudio tem que ficar com esses nomes. Por isso que eu criei uma cópia, porque já vem os nomes certinhos aqui pra gente, tá? Esses são os áudios originais do Makefoot. Então, esse de Go eu vou salvar por cima desse aqui, ó. Go. Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou copiar o caminho, só para ficar mais fácil de encontrar. E o que a gente fez está aqui. Eu vou salvar esse áudio. Salvar. Vou colar aquele caminho. Eu colei aqui o caminho Vogan. E agora a gente vai salvar por cima do Go. Selecionei certo, ele pergunta se quer substituir. Sim. Aí ele vai dar aqui uma mensagem de conversão. Vou salvar. Muito bem, foi salvo aqui o nosso áudio Go. Bom, então finalizado o corte, tá, gente? Então o objetivo do tutorial foi atingido. Eu vou demonstrar agora lá no Makefoot como é que fica. Eu vou abrir aqui o Makefoot e vou mostrar como é que fica. Mas antes de fazer isso, só para finalizar aqui, ó. Passo 5. Orientações gerais para criar o patch, repetindo os procedimentos apresentados. Então, eu recomendo que você veja o arquivo Leia-me, tá? Esses arquivos Leia-me você encontra na pasta do jogo. Então, eu recomendo que você vá lá na pasta do seu Makefoot, se você for criar patch, e dê uma olhadinha aqui, ó, nesse arquivo Leia-me, tá? Vale a pena você olhar. Eu já abri aqui o arquivo, deixa eu colocar na tela. Então, tá aqui, ó, o arquivo Leia-me. Tem instruções que os desenvolvedores do jogo mantiveram aqui para você entender. Então veja com calma, para não precisar ficar perguntando sem ter ali a necessidade. É claro que se você perguntar aqui nos comentários, a gente vai responder. Lá no grupo do Makefoot também, os canais oficiais do Makefoot, né? O grupo do Telegram, o grupo do WhatsApp, o pessoal atende prontamente. Mas se você puder olhar essas instruções aqui antes, já ajuda muito também, tá? Bom, criar a pasta para o seu novo patch, eu já fiz isso, né? Quando eu fiz a cópia, chamei aqui, ó, peguei a pasta original do jogo Makefoot, criei uma cópia dela e renomeei para Rogério. Então, estão todos os áudios originais do Makefoot, exceto o áudio Go que a gente criou agora. Tá? Que o objetivo aqui era só mostrar como criar o áudio, mas isso aqui já serve de base para você criar o seu patch de áudio, porque é um procedimento repetitivo. Repete tudo isso que a gente já fez nesse vídeo. E por fim, você salva os arquivos com os mesmos nomes dos originais do jogo. Tá?
Então, fazendo isso, você vai conseguir criar o seu patch de áudio. Eu vou agora lá para o Makefoot para mostrar no Makefoot como que ficou o resultado. Vou fazer aqui um pequeno corte no vídeo e a gente vai para lá. Muito bem, agora só para finalizar o processo, a gente já está aqui com um novo save no Makefoot. E agora a gente quer testar o patch de áudio. Nesse caso, o patch não está pronto. Como eu disse, a gente está desenvolvendo ainda esse patch de áudio, deve ser lançado em breve. Mas vamos ver como ficou o grito de gol, né? Então você pode testar aqui, ó, nas configurações, habilita os sons, vem aqui na listinha, procura a pasta que você criou, no caso é o patch do Rogério Voga, ainda está só Rogério, né? E você clica aqui no play para poder testar. Clica no iniciar e vão começar a tocar os sons. No caso, você vai ouvir os sons originais do jogo, porque eu só fiz o grito de gol por enquanto. Quando chegar no grito de gol, você vai ouvir aquele que a gente criou. Então vamos testando aqui testando um por um. Gol! Tá aí, ó, o nosso grito de gol funcionou. Gol! Tá certo. Então agora a gente vai testar na partida, tá? Bora ver quando sair o gol do nosso time, tá? Eu dei uma mexida aqui só para destacar esse gramado do outro patch de campos que a gente criou, tá? Se você ainda não baixou, dê uma conferida lá no site oficial do Makefoot, makefoot.com.br, e dê uma olhada lá também que nosso patch Gramados Elite tem aí 384 gramados para você utilizar no seu Makefoot. Então vamos lá para o teste. Tomara que o nosso Santos faça um gol, né, para a gente poder escutar o nosso áudio. Está muito rápido, depois eu vou testar no Usain Bolt. Gol! Gol! Então você ouviu, né? O áudio funcionou muito bem. Nós vamos agora fazer aqui um novo teste na velocidade e Usain Bolt. Eu recomendo que você faça exatamente dessa forma como eu estou mostrando aqui. Tá? Eu recomendo que você teste, tá? Nessas duas, na muito rápido e Usain Bolt. Por isso que o áudio tem que ficar curtinho para poder dar tempo de entre um evento e outro funcionar, né? Ou dá para ouvir corretamente. Vamos lá. Gol! Então você vê que o grito de gol ficou muito bom na velocidade de Usain Bolt. Então aquela duração está adequada, tá, gente? Então esse foi o nosso tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Podem deixar dúvidas nos comentários. Em breve teremos o lançamento do patch do Rogério Vogan. E até a próxima.